Olá pessoal, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar uma continuação de geometria analítica, que é a parte de retas e a parte de circunferência, só que envolvendo não igualdades, e sim desigualdades. Desigualdade seria maior, menor, maior igual, menor igual, não é? Então veja só. Primeiro exemplo aqui, faça o gráfico cartesiano de cada sentença a seguir. Reparem que aqui, olha, 3x mais 4y menos 12 igual a 0 é uma equação do primeiro grau. Não é? Toda equação que tem x e y, ambos do primeiro grau, eu já tinha falado para vocês que era a equação de uma reta. Então, aqui no caso é igualdade igual a 0, não é? Então, é só fazer o gráfico assim. Já que eu sei que é uma reta, eu preciso de dois pontos para determinar essa reta. Veja só como é que fica. Normalmente, para fazer o gráfico de uma reta, a gente faz assim. Faz x igual a 0 e acha o y, e depois faz y igual a 0 e acha o x. Se eu fizer x igual a 0, some essa parte, e aí fica 4y menos 12 igual a 0. Ou seja, fica y igual a, isolando o y aqui vai dar 3, não é? Então, a reta passa pelo ponto 0,3. Agora, fazendo y igual a 0, eu coloco 0 aqui e some essa parte. E aí fica 3x menos 12 igual a 0. Daqui, isolando o x vai dar 4. Isso quer dizer que essa reta é uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Vamos desenhar essa reta aqui. No caso, aqui está o eixo y e aqui o eixo x. O ponto 0,3 é um ponto em que x é 0 e o y é 3. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto 0,3. O ponto 40 é um ponto em que x é 4 e o y é 0. Esse é o ponto 40. Como é uma reta passando por esses dois pontos, a reta só pode ser esta reta aqui, ó. Tá aí, feito o gráfico cartesiano correspondente a esta equação aqui. Agora, eu vou mostrar o que seria o gráfico disso daqui. Reparem que aqui, ó, tem uma diferença daqui para cá, sim. Se fosse igual, seria essa reta. Agora aqui, em vez de igual, é maior ou igual. Então, quando for maior ou igual, você vai desenhar essa reta, só que com maior ou igual, ou será a parte acima da reta ou a parte abaixo da reta. Então, para você fazer o gráfico disso, primeiro você faz o gráfico correspondente ao igual. Com o igual é essa reta. Então, eu vou desenhar aqui a mesma reta do item anterior, que é esta reta aqui. Sabemos que aqui é o número 4 e aqui é o número 3. Agora, não pensem assim, maior é para cima, menor é para baixo. Não, você tem que testar para ver se a parte é acima ou abaixo, testando um ponto fora da reta. O que você vai fazer? Você vai testar. Se a reta não passar pela origem, o melhor ponto para ser testado é a origem, que é 0, 0. Se você testar 0 aqui e 0 aqui, como é que fica? Aqui dá 0, aqui dá 0, não é? Então, para x igual a 0 e y igual a 0, a sentença fica assim: 0, 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, menos 12 maior ou igual a 0. Ou seja, ficou menos 12 maior ou igual a 0. Bom, vamos voltar um pouquinho para a parte de lógica. Se eu escrevo 3 é maior do que 2, isso é verdadeiro, não é? 3 é maior que 2, tá? Se eu escrevo 3 é igual a 2, está falso. Se eu escrevo 3 é menor que 2, está falso também. Agora, se eu escrevo 3 é maior ou igual a 2, ele é verdadeiro ou ele é falso? Aqui está escrito 3 é maior ou igual a 2, tá? Ou seja, 3 é igual a 2? Não, mas o 3 é maior que 2, então isso é verdadeiro. Quando é maior ou igual, menor ou igual, é claro que tem que satisfazer uma das condições. 3 maior ou igual a 2, o 3 é maior que 2, é verdade, não é? Se fosse 3 maior ou igual a 3, é verdadeiro também.
Por quê? Porque o 3 é igual a 3. Tá? Agora 3 menor ou igual a 2, agora é falso. Por quê? Porque o 3 não é menor que 2 e 3 não é igual a 2. Para ser verdadeiro aqui, tem que satisfazer uma das condições. Reparem, menos 2, qualquer negativo é menor que número 0, não é? Então esse número aqui não é maior que 0, não é igual a 0. Então deu sentença falsa. Presta atenção agora. Eu testei esse ponto está abaixo da reta. Esse ponto que eu testei abaixo da reta, com ele deu falso. Quer dizer que esse ponto não é da região. Logo, a região procurada é acima. Aí você pinta toda essa parte aqui, ó. Essa é a resposta, não é? Graficamente, o que significa essa inequação? São todos os pontos acima da reta, inclusive os pontos da reta. Agora, se aqui fosse só maior, a reta não entraria, só entrariam os pontos acima. E quando não tem um igual, a reta você desenha pontilhada ou tracejada. Neste caso aqui, olha, não tem um igual, não é? Então, como é que você vai fazer? Para desenhar o gráfico, você vai fazer assim. Primeiro passo, troque o menor pelo igual. Com o igual, seria essa reta. Então, vou desenhar de novo essa reta. Só que agora, essa reta eu vou ter que desenhar de forma pontilhada ou tracejada. Por quê? Porque agora não tem o igual, é só menor. Então, a reta seria essa reta aqui, que é a mesma reta ali. Por que é a mesma reta de lá? Porque se você trocasse aqui pelo igual, daria a mesma equação que está aqui, não é? Agora, como aqui é menor, vai ter que ser ou a parte acima ou a parte abaixo. Eu já sei que se eu testar 0 e 0 aqui, olha, eu teria 0 mais 0 menos 12 menor que 0. 0 mais 0 dá 0, menos 12 dá menos 12 menor que 0. Qualquer negativo é menor que 0, isso é verdadeiro. Reparem, eu testei um ponto abaixo da reta e deu verdadeiro. Então, todos os pontos que tem essa região do 0, 0 é a solução. Então, você vai pintar agora a parte abaixo dessa reta. Essa é a região procurada. Era natural, não é? Com o maior, deu a região para cima. Com o menor, vai dar a região para baixo. A diferença é que aqui a reta é contínua por causa do igual. A reta está na região. E aqui a reta é pontilhada porque a reta não está nessa região. Bom, vamos a um outro exemplo, agora envolvendo circunferência. Veja só. Esta equação, x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9, a gente viu no vídeo anterior que trata-se de uma equação de circunferência. Na equação reduzida dessa circunferência, eu preciso saber achar o centro e o raio. Reparem que o centro, você pega esse menos 5, troca o sinal, e o 2, troca o sinal, dá menos 2. Então, o centro é 5 e menos 2. E o raio, esse número é o raio ao quadrado, portanto, o raio é 3. Então, já sei que é uma circunferência de centro 5 menos 2 e raio 3. Agora, vou desenhar essa circunferência. Tá? O eixo Y aqui e o eixo X aqui. Bom, o centro é, aqui ó, 1, 2, 3, 4 e 5. O centro é 5 e menos 2, menos 1 e menos 2. Então, o centro, ele fica aqui, ó. Como o raio é 3, você vai desenhar essa circunferência. Reparem que só esse comprimento é 2, não é? Então, o raio 3 é um pouco maior do que este comprimento aqui. Então, graficamente, eu teria esta circunferência. Então, o centro está aqui em 5 e menos 2, e no caso aqui, como o raio é 3, neste ponto aqui, o x seria 2, porque do 2 ao 5 mede 3, então esse comprimento é igual a esse, que é o raio. Isto é a equação de uma circunferência. Agora, vamos supor que você tenha esta situação, x menos 5 elevado ao quadrado, y mais 2 ao quadrado. Em vez de igual a 9, suponho que seja menor ou igual a 9. Então, reparem, eu troquei o igual pelo menor igual. Na circunferência é mais fácil do que reta. Quando for menor, é a parte de dentro da circunferência. E quando for maior, será a parte
de fora da circunferência. Então, isso daqui seria centro, você sabe que é 5 e menos 2, mesmo centro de lá. Você sabe também que o raio é 3, ou seja, é essa circunferência. Bom, essa circunferência, vou desenhar novamente aqui, o raio sendo 3, seria esta circunferência aqui. Como aqui é menor, é a parte de dentro, então você vai pintar toda a parte de dentro dessa circunferência. Agora, a circunferência, a linha, só a linha aqui, ela tem que ser desse jeito. Se não tivesse o igual, se fosse só menor, você teria que pontilhar a circunferência. Vamos a um próximo exemplo. Eu tenho 3 inequações aqui, 1, 2, 3. O problema pede a área da região do plano cartesiano determinada por essas 3 inequações. Veja só, a primeira inequação é x² mais y² menor ou igual a 9. O que você faz? Você troca o menor igual pelo igual para saber que figura que daria. Com igual é a equação de uma circunferência com o centro na origem. Centro é 0, 0 e o raio é, esse 9 é raio ao quadrado, o raio é 3. A segunda inequação é x² mais y². Se eu trocar o maior ou igual pelo igual, fica igual a 1. Novamente é centro 0, 0, não é? E o raio agora é 1. E x menos y menor ou igual a 0, se fosse igual, seria uma reta. Que reta é essa? Vamos desenhar já já, tá? Então, a base das figuras aí é uma circunferência, outra circunferência e uma reta. Eu vou desenhar todas elas. Eu vou fazer a figura aqui no meio desse jeito. Eixo x, eixo y. E agora? A primeira inequação é x² mais y². Eu vou trocar o menor igual pelo igual para saber que figura que é. Então, deu essa equação, significa que é uma circunferência com centro 0, 0 e o raio igual a 3. Eu vou desenhar essa circunferência aqui. Se o centro é a origem, não é? Centro aqui. E o raio é 3, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 3 e aqui é menos 3. Agora, a segunda figura é essa daqui. Eu vou trocar o maior igual pelo igual só para saber qual é a figura que eu tenho que tomar como referência. Trocando pelo igual, nós vimos aqui que tem outra circunferência. Centro 0, 0 e o raio igual a 1. Eu vou desenhar essa outra circunferência também aqui. O centro é 0, 0, só que o raio agora é 1. O raio sendo 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Agora eu vou desenhar a reta. A reta é correspondente a essa reta aqui. X menos y, vou trocar o menor ou igual pelo igual. Para fazer o gráfico de uma reta, basta que eu encontre 2 pontos. Reparem, se eu fizer y igual a 0, põe 0 aqui, o x também vai dar 0. É uma reta passando pela origem. Agora vamos supor que y seja 2. Se você fizer y igual a 2, fica x menos 2 igual a 0, o que vai dar x igual a 2. Então, é uma reta passando pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 2, 2. Então, passa pela origem e pelo 2, 2. Seria uma reta assim. Bom, as 3 figuras já estão aí. Agora, eu preciso pintar a região que nos interessa. Em relação a essa figura, como é menor ou igual, é a parte de dentro. Em relação a essa figura, é maior ou igual. É a parte de fora, só que a circunferência é pequena, não é? Então é a parte de fora. Então olha só, em relação a grande é a parte de dentro, em relação a pequena é a parte de fora. Por isso, em relação às duas circunferências, vai ser essa região do meio das duas circunferências, que é a coroa circular. Então eu já sei que, em relação às duas circunferências, a região procurada é essa parte aqui, ó. Só que ainda tem que incluir a parte da reta. A parte da reta ou é acima da reta ou é
abaixo da reta. Como é que você vai fazer para descobrir se é a parte acima ou se é a parte abaixo? Reparem que a reta está assim, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu não sei ainda se é a parte acima ou abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou testar um ponto que não esteja na reta. Vamos testar, por exemplo, esse ponto aqui, exatamente no número 3. Esse ponto aqui é o ponto 3 e 0. Aí na equação que eu tenho aí é x menos y menor ou igual a 0. Se eu testar o 3, 0, eu tenho que colocar 3 aqui e 0 aqui. Fica 3 menos 0 menor ou igual a 0. 3 menos 0 dá 3. 3 menor ou igual a 0 é uma sentença falsa. O 3 não é menor que 0 nem igual a 0. Então essa região que tem o 3, 0 está abaixo e com ela, com esse ponto, deu sentença falsa. Isso quer dizer que a região procurada só pode ser a região acima. Então vamos à região procurada no final. Em relação às circunferências, é a parte que está entre as duas circunferências. Em relação à reta, é a parte de cima. Então a região procurada é esta região aqui, ó. É isso daí. Essa é a região procurada. Só que, para finalizar, o problema pede para calcular a área dessa região. Veja só, como é que eu calculo essa área aqui? A área completa em relação às duas circunferências. É a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então seria π, o raio maior, que é 3 ao quadrado, não é? A área de círculo é πr ao quadrado, menos a área da menor, π vezes o raio, que é 1, elevado ao quadrado. Então isso daqui seria a área só da região entre as circunferências. Mas como essa reta passa pelo centro, essa parte que eu pintei é a metade dessa área. Portanto, a área final é π vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque é o raio da maior, que é 3 ao quadrado, menos π vezes o raio da menor, que é 1 elevado ao quadrado, dividido por 2. Essa seria a resposta. Vamos ver quanto que dá isso. 3 ao quadrado dá 9, não é? 9π. 1 ao quadrado dá 1, vezes π dá π, dividido por 2. Portanto, a área procurada é 8π dividido por 2, que dá 4π. Para a área é comum a gente usar unidades de área. Essa seria a resposta da questão. Um forte abraço, até um próximo vídeo.